meus queridos filhos da lua, para ouvir uma história de um dos nossos irmãos, uma história triste e melancólica de um garoto chamado Ben. A lenda de Ben Drowned começa com um jovem chamado Alex, mas que na internet se apresenta como Jaduzable. Ele recebeu um cartucho de um jogo antigo da Nintendo 64 de um estranho senhor em uma feira de garagem, em setembro de 2010. O jogo parecia bem surrado, o adesivo da capa nem estava mais lá, se é que algum dia já esteve. Ao invés da capa do jogo de The Legend of Zelda Majora's Mask, havia apenas um nome com letra de criança escrita em caneta permanente, Majora. Tudo parecia normal à primeira vista, até que Jaduzable tomou uma decisão que se arrependeu até o fim de sua vida. Ele decidiu tentar fazer um bug que levaria ele bem mais pra frente do jogo, mas esse bug acaba levando ele a uma sala com uma estátua meio bizarra, que realmente existe dentro do jogo, mas a partir daquele ponto as coisas começaram a ficar bem estranhas. A estátua seguia ele por toda parte, por mais que ele tentasse fugir pra todo lugar. Ele começou a se assustar com isso. Mensagens já começaram a aparecer na tela e os personagens já não mais o chamavam pelo nome que ele havia colocado no início do jogo. Era como se algo estivesse muito errado. E aquela estátua não deveria seguir ele. A real é que aquela estátua era um easter egg muito bem escondido do jogo e jamais poderia estar naquele lugar. E agora, a atmosfera do jogo se tornou cada vez mais sinistra, com eventos mais estranhos e que não deveriam acontecer ali. Jaduzable ficou obcecado em descobrir o que estava acontecendo e decidiu compartilhar sua experiência na internet. E esse é o primeiro material que nós temos para analisar, os posts de Jaduzable. Ele criou também vídeos no YouTube e postou a sua história, dando início à lenda de Ben Drowned. E se você quiser saber mais sobre essa história e a explicação por trás dessas coisas, então fica comigo que a lua responderá todas as suas perguntas. Me chame de King e hoje nós vamos falar sobre a lenda do Ben Drowned, o mais profundamente que conseguimos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a história que eu vou contar aqui é uma história realmente muito grande e por isso eu não vou conseguir cobrir tudo que tem pra falar. E mesmo assim, o vídeo vai ficar muito grande, então eu espero que vocês realmente não se importem de eu resumir bastante da história, não falando sobre todos os detalhes, ou seja, nós não vamos ver exatamente os posts na íntegra, mas não se preocupem, porque absolutamente tudo que vocês precisam saber para entender esse ARG, sem precisar ver 8 horas de vídeo, vai estar aqui. Então vamos começar. Capítulo 1, o cartucho assombrado. Em 5 de setembro de 2010, Jaduzable, como ele foi apresentado na internet, adquiriu uma cópia muito esquisita do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask de um velho de uma venda de garagem. Não tinha etiqueta e a palavra Majora em caneta permanente estava escrita no cartucho. Assim que ele inicia o jogo, Jaduzable descobre que já existe um arquivo de save chamado Ben. Supondo que esse seja o nome do proprietário anterior, ele respeitosamente simplesmente o deixa lá, decide não apagar e cria o seu próprio arquivo com o nome de Link. Para os leigos em videogame, The Legend of Zelda Majora's Mask é um jogo que quando você nomeia o seu save, quer dizer que os personagens vão te chamar pelo nome daquele save, porque você está nomeando o seu personagem. Link é o nome do protagonista de The Legend of Zelda normalmente, e foi por isso que Jaduzable escolheu esse nome. Sabendo que os personagens dentro do jogo deveriam chamá-lo de Link, porque foi assim que ele nomeou o save, ficou um pouquinho esquisito quando, enquanto ele jogava o próprio arquivo dele, os NPCs alternavam entre chamá-lo de Link e Ben, como se estivesse dando algum tipo de conflito. E achando que realmente estava dando algum tipo de conflito, Jaduzable ficou bem nervoso com isso e excluiu o arquivo do Ben, na esperança de que os NPCs parassem de chamá-lo de Ben. Mas, ao invés disso, eles o chamam de nada. Apenas um espaço em branco onde deveria estar o nome dele. E isso, meus amigos, foi uma decisão que ele jamais deveria ter tomado. Assim, ele põe o jogo de lado durante algum tempo. 6 de setembro de 2010. Jaduzable volta a jogar o jogo chegando até Snowhead, que é um local do jogo. Ele tenta fazer o famoso 4th Day Glitch. A real é que esse glitch já deixa as coisas meio bizarras por si próprio. Esse glitch basicamente consiste em você chegar a qualquer telescópio e um timer vai começar em certo momento. E quando o timer chegar a quase zero, você aperta B.
Então, quando você voltar, a lua do jogo vai estar a uma distância nem mais visível direito para o jogador. Todos os NPCs na cidade que faziam aquele lugar parecer um pouco mais populoso, agora vão simplesmente desaparecer de certa forma, deixando a atmosfera bem vazia. E lembrando que isso nem é da Creepypasta, isso é do próprio jogo, além de algumas águas da praia ficarem num tom totalmente vermelho. O lugar do final do jogo, onde deveriam estar as crianças da lua que eu mencionei anteriormente, agora está vazio. Tudo está vazio. E agora na gameplay de Jaduzable o cronômetro não para de rodar. Ele pausa algumas vezes, ele olha os itens, mas nada parece deixar de ficar estranho depois daquele glitch. É nessa parte que uma estátua de Link meio bizarra aparece pela primeira vez. Uma estátua de madeira com um sorriso muito estranho e que os olhos parecem encarar a sua alma enquanto ele está lá. Mas quando ele sai do telescópio, ele foi parar na sala do chefe final do jogo, e isso não deveria acontecer. Mas Majora foi substituído por Skull Kid flutuando no meio da sala, assim como ele faz no topo da torre do relógio. Isso também foi estranho, já que Skull Kid normalmente não aparece lá. Ele se moveria para enfrentar Link, não importa onde o Jaduzable movesse. Depois de tentar atacar Skull Kid algumas vezes, aparece uma mensagem na tela escrito "Isso não vai lhe fazer nenhum bem", seguido de uma risada. Skull Kid faz ele flutuar e simplesmente pegar fogo, com uma habilidade que não existe no jogo original. Ele fica deitado, queimando por algum tempo, até que o jogo reinicia e ele tenta quebrar alguns potes, e normalmente se aproxima de Skull Kid, que o faz pegar fogo novamente. O jogo reinicia novamente e ele teve a ideia de tocar uma música na sua ocarina. A música em questão se chama Song of Time, uma música secreta do jogo que deveria levá-lo ao próximo dia, mas como já era de se esperar... E ele pega fogo, obviamente. Depois disso, o jogo reinicia como se nada tivesse acontecido, mas quando ele entra na tela de save, o save dele tinha sido apagado e nem o save do Ben estava mais lá. O que havia era um save chamado Your Turn, ou Sua Vez em inglês. Jaduzable aparece no mesmo lugar de antes, só que dessa vez com o Link morto e a risada de Skull Kid de fundo ecoando no jogo. Então o jogo é reiniciado mais uma vez. O save de Ben está novamente lá. E a última cena é uma mensagem muito famosa do jogo, que é sempre dita pelo vendedor de máscaras: "You've met a terrible fate", e seguido de uma risada, que significa em português "você". Em 8 de setembro de 2010, Jaduzable acordou em sua cama, acordando de um pesadelo terrível em que a estátua desse jogo o perseguia por toda parte. Então, empenhado para conseguir respostas do que estava acontecendo, ele decidiu voltar até aquela venda de garagem onde um senhor o deu o cartucho. Mas para sua surpresa, quando chegou lá, não havia ninguém e havia uma placa de "Vende-se" na frente da casa. Quando estava voltando para o carro, o vizinho do senhor o chama e Jaduzable acaba descobrindo algumas coisas interessantes, como por exemplo, o senhor não tinha filhos ou netos, mas alguns meses atrás havia uma família com um filho chamado Ben, e esse garoto acabou sofrendo um acidente no dia 23 de abril. O homem não divulgou mais nada. Nesse mesmo dia, quando Jaduzable voltou para casa, começou a ter dores de cabeça, provavelmente pela sua recente falta de sono. Mas nesse mesmo dia aconteceu algo que deu origem a uma das maiores lendas da internet envolvendo essa creepypasta. Jaduzable acabou entrando em contato com Ben por um site chamado Cleverbot. Caso você não saiba o que é Cleverbot, digamos que ele seja o avô do ChatGPT e do Character IA. Ele era uma inteligência artificial que imitava o comportamento humano, só que de 1997. Ben o obrigava a conversar por esse site, e durante essas conversas ele revela que Jaduzable deu a ele o controle do seu computador durante o upload do day4.wmv, do seu dispositivo de captura, que day4.wmv foi justamente o vídeo que a gente assistiu anteriormente. Jaduzable conseguiu coragem para jogar o jogo mais uma vez, justamente simplesmente porque ele estava curioso para saber mais sobre o Ben e porque o próprio Ben pediu pelo Cleverbot.
Opa, aqui aparece uma coisa bem interessante. Vocês lembram que no último save do Ben, o jogo tava bem avançado, mas esse aqui, o jogo tá quase terminado, ele tá no último tempo do jogo, coisa que no save antigo não tinha. É como se nesse meio tempo alguém tivesse jogado mais o jogo, e talvez realmente tenha. Enfim, Deduzible escolhe o save de Ben, e quando ele abre o jogo, o Link tá... bom, ele tá assim. Junto com a música apareciam alguns outros sons não naturais por fundo. Inclusive vocês estão escutando eles agora. Todas ficam calmas por 2 minutos, com o Link todo errado e os sons tocando de fundo, até que a estátua aparece novamente. E somos presenteados com a tela de A Dawn of New Day. A tela some e agora estamos em frente à torre do relógio e Link está como Deku Link, que é esse bichinho aí que ele vira depois que ele pega uma das máscaras. Depois do jogo fazer essa transição inicial, a câmera se fixa atrás da porta da torre do relógio, então não tem muita opção além de ir pra dentro dela. Nos encontramos novamente com o vendedor de máscaras, e ele nos diz a frase novamente que nos encontramos com um destino terrível. Então a tela fica branca. Deduzible é teletransportado para Termina Fields, onde encontra 4 figuras curiosas. Se aproximando, vemos Epona, Skull Kid, a estátua de Island of Emptiness e o vendedor de máscaras. Uma coisa curiosa é que não importa para onde ele fosse, o vendedor de máscaras sempre virava a cabeça para ele. Deduzible tem a ideia de tocar a música Song of a Healing, já que era uma música que estava tocando muito na sua jogatina anterior, só que... bom, quando ele termina de tocar... se encontrou com um destino terrível, não é mesmo? Nos encontramos na transformação de Link em Zora, que é uma espécie do jogo, e nos encontramos também em Great Bay, com a música daquele mesmo lugar, só que tocada ao contrário. Encontramos Epona apontando para algo no mar, e se tem muito o que fazer, Deduzible nada até o local onde ela está apontando e descobrindo que é, adivinhem, sim, mais uma estátua de Island of Emptiness. Ou no caso, como estamos chamando aqui, Ben. O personagem então começa a se afogar debaixo d'água, o que poderia ser até normal. Se nessa transformação Link fosse impossível de morrer afogado, ele respira debaixo d'água no jogo. Mas aqui está ele, morto em frente à estátua de Ben. O jogo nos leva de volta à sua tela inicial, e assim que Deduzible aperta Start, 2 saves estão na tela. Ben drowned. Ben afogado. Lembra do acidente que aquele rapaz havia dito sobre o garoto Ben? Então, juntando todas as peças, nós podemos concluir que Ben, o garoto, morreu afogado. Bom, a resposta para uma das nossas perguntas está respondida, mas ainda tem muito mais a se questionar. Como, por exemplo, por que o espírito de um garoto que morreu afogado está dentro de um cartucho? Bem, depois do que aconteceu, Deduzible começou a ver a estátua em lugares da sua casa pelos cantos. E sua casa parecia estar com uma atmosfera bem mais assustadora, provavelmente por causa do cartucho e do que ele presenciou. Deduzible parecia estar ficando louco depois de tudo que aconteceu. Mas não se enganem, ainda há muito mais a ser desvendado nessa história. Perto da meia-noite, Deduzible faz outro post dizendo que Ben parece estar censurando e mudando as coisas que ele fala nos posts e nos vídeos que ele upa na internet. Em um dos posts, mais especificamente no que fazia referência a esse último vídeo que vimos, estava mencionando uma coisa chamada The Moon Children, os filhos da lua, ou as crianças da lua. Então, dentro do jogo original, realmente existem as chamadas crianças da lua, onde no final do jogo, cada uma delas usa uma das máscaras que você coletou nas dungeons durante o jogo. Elas ficam correndo ao redor de uma árvore e todas elas são idênticas. Elas têm até uma certa semelhança com o vendedor de máscaras, mas eu vou supor do fundo do meu coração que essa semelhança é só pra recuperar, pra reciclar asset, pra não ficar ocupando memória à toa do cartucho, porque é um jogo relativamente antigo. Se você interage com as crianças, elas começam a te fazer umas perguntas meio estranhas que podem ter diversos significados dependendo de sua interpretação. Mas, de qualquer maneira, por que Ben estaria falando sobre isso? Não faz muito sentido, dependendo de como você vê tudo que a gente viu até agora, ele citar algo dentro do jogo aleatoriamente durante um post de Deduzible. Isso definitivamente não faz muito sentido. Então, por enquanto, vamos ignorar isso. Depois disso, Deduzible acaba acordando de um pesadelo. Esse pesadelo lhe relata com mais detalhes no post, e é interessante a gente ouvir ele com cuidado. Ele sonha com as crianças da lua do jogo de Majora's Mask.
mas com figuras muito desfiguradas, e eles começam a ser consumidos por vermes durante o pesadelo. No meio deles está o vendedor de máscaras sorrindo para ele, como sempre. Então ele diz: "Você se deparou com um destino terrível, não é mesmo?" E Jaduzable continua a se desfigurar dentro do pesadelo dele até se tornar a estátua de Island of Emptiness, a mesma estátua onde Ben se encontra. Jaduzable então entra em contato com Ben pelo Cleverbot e pergunta por que ele está fazendo isso. Ben apenas responde que é para se divertir e não fala mais nada. Jaduzable está tendo sua sanidade completamente desgastada. Ele sequer tem razão do que é real ou não é quando ele vê as coisas. Mesmo assim, Jaduzable volta ao console e joga mais uma vez, dessa vez escolhendo o arquivo Drowned, afogado. Link está na floresta, como ele iniciaria normalmente no jogo normal. Ele cai nas catacumbas da floresta e tem uma conversa praticamente ilegível com Skull Kid. Depois de Majora ir embora, depois dessa conversa meio estranha, por alguma razão Jaduzable decide tocar Island of Emptiness, que é a música que invoca aquela estátua que o Ben está preso no jogo normal. Lembra da condição muito específica que eu falei? Então, essa música é a música secreta que invocaria aquela estátua no jogo comum. E Jaduzable decidiu tocá-la. Mas ele logo se arrepende dessa decisão quando na tela está escrito: "Você não deveria ter feito isso", em inglês. "You shouldn't have done that." Acontece uma das coisas mais absurdas dessa história. Ele é teletransportado para outro jogo de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que foi um jogo que lançou anteriormente a Majora's Mask. Ele estava jogando Majora's Mask, mesmo que de um jeito muito estranho, era Majora's Mask. Até agora, tudo que tinha dito no jogo era de Majora's Mask, mas agora ele estava na loja de máscaras de Ocarina of Time. Então o jogo congela, nave grita "cuidado" e Ben está ficando sozinho. Jaduzable é teletransportado para o cenário do final do jogo, mas os Filhos da Lua que deveriam estar rodando pela árvore agora não estão mais lá. Ao invés disso, Ben está lá, parado e olhando para o Jaduzable como sempre. Você terá uma última chance. De volta onde tudo começou. Venha brincar conosco. Amanhecer do dia final. 24 horas restantes. O jogo reinicia mais uma vez. O save de Jaduzable de Link está lá de volta. E o save de Ben está logo abaixo. Exatamente como tudo começou. 12 de setembro de 2010. A última aparição de Jaduzable é nesse dia, dizendo que vai queimar o cartucho e o laptop. Desde então, ele nunca mais é visto. O vídeo que vamos ver foi upado por um amigo dele, e ele diz que Jaduzable está bem. O que, bom, isso resta algumas dúvidas, mas mesmo assim, nós vamos analisar muito bem esse vídeo postado. Ele diz que o vídeo foi cortado a partir do momento que Jaduzable selecionou o arquivo Ben. O vídeo mostra Jaduzable em Ikana Canyon pela estátua da coruja. Então ele coloca a máscara da verdade algumas vezes antes de seguir para o castelo Ikana. Já dentro do castelo, Jaduzable simplesmente segue para a sala do trono. Ele é saudado por essas criaturas, que acredite ou não é original de Ocarina of Time. Acontece um diálogo confuso entre o Rei dos Esqueletos, ou Rei da Morte da franquia de Zelda, e o próprio Link. Um diálogo que não tem como entender. Então aparece um prompt de música e ele ensina a Jaduzable Island of Emptiness. Lembra aquela música que invoca no jogo original o Ben? Acontece que essa cena parece ser uma versão distorcida da cena original em que Island of Emptiness é realmente ensinada ao jogador. Tanto que a cutscene que toca depois que o Jaduzable termina a música é a exata mesma cutscene do jogo original quando toca Island of Emptiness. O Ben é invocado, só que no jogo original é apenas uma estátua. Só que dessa vez, nós sabemos que não é apenas ele. Nessa cutscene relativamente normal, Jaduzable se encontra preso na parede. E o chefe do Stone Temple mata ele com um único golpe. E a tela começa a ficar vermelha conforme a animação de morte se desenrola.
Por que ele está sorrindo? O pai. Jaduzabel então é teletransportado para o cemitério do jogo. Em uma das lápides onde Ben se esconde atrás dela está escrito: o recipiente que pode conter espíritos descansa aqui. E Jaduzabel cai dentro do chão. Será o nosso segredinho, ok? Você não pode fugir. E é esse o material que a internet tinha em 2010. Parece uma creepypasta confusa e complexa para entender, mas a internet é a internet, e eles não podiam deixar as coisas como estavam. Buscando coisas no meio dessa história toda, que nós descobrimos um site chamado You Shouldn't Have Done That. Um site que pode parecer apenas um site antigo, meio estranho daquela época, mas que escondia coisas que poderia traumatizar a internet daqueles tempos pra cá e tornar essa história muito melhor do que muitos imaginavam que ela era. E assim acaba o arco de Cartucho Assombrado e começamos o arco dos Filhos da Lua.